Evangelho, sábado da 11ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São João Fischer, bispo, São Thomas More, mártir, e São Paulino Nola, religioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai, que está nos céus, os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 11ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de continuarmos meditando o 6º capítulo do Evangelho de São Mateus, ao lado dessas três significativas memórias facultativas que temos para o dia de hoje, de São Paulino de Nola, bispo, São Thomas More, leigo, mártir, e São João Fischer, bispo e mártir. Todos os três, podemos dizer, viveram aquilo que o Evangelho hoje anunciou. Ninguém pode servir a dois senhores. Assim, São João Fischer e São Thomas More defenderam sempre a verdade do Evangelho e foram levados à morte pelo rei Henrique VIII da Inglaterra por não aceitar que eles pregassem e defendessem o que o magistério da igreja naquele momento dizia em relação à nulidade do seu casamento e as intenções que o rei havia em estabelecer a extensão do seu poder político, tendo a igreja como aquela que fosse servi-lo para esse fim. E defendendo a verdade do Evangelho e a dignidade dos sacramentos, terminaram ambos em momentos diferentes, mas no mesmo ano, sendo condenados à morte. E dessa forma, nós compreendemos de uma maneira eloquente na vida de nossos irmãos o fato de que realmente eles buscaram tesouro no céu e não se preocuparam com as coisas desse mundo. O Senhor hoje no Evangelho nos chama a confiarmos completamente na sua divina providência. A providência divina é o testemunho inequívoco de um Deus que nos chama para a vida
e cuida de nós, se interessa por cada um de nós, dispondo tudo o que é necessário, não apenas para que vivamos, mas para que possamos viver segundo a sua vontade, na plenitude da vida que ele nos propõe. Obviamente, a plenitude dessa vida não se realiza nesse tempo, se consuma na eternidade. O que significa dizer que o Senhor, já neste tempo em que somos peregrinos, até a Jerusalém eterna, onde faremos a nossa morada, porque o Senhor nos chama para habitar ao seu lado, receberemos todos os dons necessários, todos os recursos necessários, toda a assistência necessária para que a gente consiga estar lá, na Jerusalém Celeste. Eis aqui o que o Senhor nos fala hoje no Evangelho. Por que nos preocupamos tanto com as realidades desse mundo e terminamos por nos preocupar tão pouco com as realidades do céu? De maneira que, no final das contas, nos deixamos absorver inteiramente pela preocupação desse tempo e nos esquecermos das preocupações futuras. Como assim preocupações futuras, Padre Fábio? Aquela de estar junto com o Senhor. O Senhor é tão bondoso que Ele nos dá tudo o que é necessário para que nós possamos, nesta vida, termos tempo e disposição de coração para pensar as coisas do céu. Todo socorro que o Senhor realiza em nosso favor nesse tempo é para que a gente possa se dedicar às realidades eternas. Isso é tão bonito. O que significa dizer que você tem tempo, sim, para cuidar das coisas de Deus. Você tem tempo, sim, para se interessar pelas coisas que Ele faz. Tem. O Senhor dispôs esse tempo por você. Ele se dispôs também a te ajudar, a fim de que você possa viver esse tempo da forma como Ele espera. São Paulino Nola era de uma família nobre francesa. Estamos no ano 400, olha que diferença. A gente pula do 1400 para o ano 400. E ele parte da França, se fixa nessa região que é próxima a Nápoles, na atual Campanha, região geográfica da Itália. E ele começa uma vida de recolhimento, uma vida monástica, de maior intimidade com o Senhor. Tinha uma brilhante carreira política e era um homem muito dotado de talentos e habilidades nessa área, mas escolheu dedicar-se às coisas de Deus. Nunca veio lhe faltar absolutamente nada do que era preciso para viver e ter uma vida longa, porque sempre se dedicou ao reino dos céus. Ao ponto de, em um determinado momento de sua vida, ser chamado para fora do seu monastério para ser bispo daquela região, daquela cidade. E o realizou com muita dedicação, porque, como sempre confiou no Senhor, diante dessa nova missão que lhe foi posta, ele não teve dúvidas. O Senhor está comigo, o Senhor me acompanha. E dedicou-se completamente a essa missão, entregando sua vida para cuidar dos mais necessitados. E dessa forma concluiu seus dias, de fato, ocupando-se com as necessidades do reino dos céus. Ele buscou o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas foram sendo acrescentadas. De fato, as nossas preocupações com o dia de amanhã não acrescentam mais dias à nossa vida. Mas que bom saber que o Senhor entregou no hoje o que é necessário para poderem cuidarmos daquilo que é o amanhã. Como assim, Padre Fábio?
Veja, uma boa parte das nossas preocupações está relacionada também à continuidade da nossa família, da sociedade, em uma boa direção, não é? Eu falava essa manhã, pegando a imagem dos lírios do campo, como o Senhor usa essa imagem e orna com beleza, né, os lírios do campo, e não é para a vaidade da planta, nem é para a vaidade dele mesmo. Nós sabemos pela ciência que a beleza das cores, da forma e, sobretudo, dos aromas de uma planta estão associados à vitalidade dessa planta, porque vai atrair os insetos para a polinização e para a vida da planta. Então, aquela beleza com a qual ele ornou a planta é para a continuidade da sua vida, para que essa vida permaneça, né? Para que essa vida tenha a sua continuidade da melhor forma possível, para que se dê essa continuidade. Então ele orna de beleza aquela planta, não só por ela, mas pelas gerações que virão depois dela. Ficou claro até aqui? Agora vamos olhar para a nossa alma. Da mesma forma, o Senhor orna a nossa alma de virtudes, como a paciência, a temperança, a esperança, a bondade, a gentileza, a amabilidade, a fé, de maneira que a nossa alma permaneça bela. E essa beleza é para a vitalidade da alma, mas não só para a vitalidade da alma, mas para a continuidade da vida dessa alma, não só na vida eterna. Como nós sabemos, o Senhor nos confia por amor a participação na comunhão com o seu coração. Nós tomamos comunhão com o Senhor, de maneira que o que o Senhor ama venha a ser amado por nós. Dessa forma, muitos de seus filhos, o Senhor nos confia para que nós possamos cuidar deles. Por isso, essa beleza que hoje orna a sua alma, que são as virtudes que o Senhor lhe concede, não são apenas para a exuberância da sua vida, são para isso, mas são também para o cuidado da continuidade dessa vida. Assim como ele ornou a planta a fim de que ela tenha a sua fecundidade preservada e garantida, assim também o Senhor ornou a sua alma com as virtudes, para que você possa, no hoje que você tem, onde as virtudes estão presentes, rezar pelos seus filhos, pela sua família, rezar pela sua sociedade, rezar pelo mundo inteiro e no hoje oferecer as preces de reparação, os atos de amor e de misericórdia por eles. E isso é uma resposta para muitas das nossas preocupações. Os nossos olhos se fecharão, provavelmente desejando que o mundo seja melhor de como ele estará. Quando chegar o dia em que nossos olhos se fecharão, tenho certeza que desejaremos ainda que o mundo esteja bem melhor de como ele vai estar naquele dia. Que os nossos caros filhos, familiares e amigos estejam mais próximos de Deus do que eles estarão naquele dia. Nós o desejaremos. Mas como é bom ter no coração a certeza de que até aquele dia nos foi dada a graça necessária para pedirmos por isso, e que o Senhor nos ouviu e nos concedeu o que era necessário para que isso acontecesse. Os nossos olhos se fecharão sem ver aquele acontecimento tal qual nós o esperamos, mas nós sabemos, pela providência divina, que até o último minuto o Senhor nos deu a graça de pedir: cumpre, Senhor, realiza, Senhor, transforma, Senhor. E os nossos olhos se fecharão com a certeza desse amém. Pois o Senhor não faltou em um único dia da nossa vida, com as suas graças e os seus bens,
ornando a nossa alma de beleza, para que pudéssemos ter assegurada a vida da nossa família e a santificação do mundo. O Senhor bom, na sua infinita providência, nos concedeu o que era necessário para que assim vivêssemos. E a obra que está por vir, como ouvimos nesses dias, o Senhor há de cumprir. Lembra? A parábola do domingo passado? Não esqueça dela. Como é bom saber que na sua infinita providência o Senhor nos socorre no hoje e nos assegura que esse socorro no hoje é a resposta para todas as nossas necessidades do amanhã, de maneira que não paremos com o coração agitado sobre elas, porque hoje o Senhor nos entrega o que é necessário e, inclusive, a certeza de que essas necessidades estão em suas mãos e asseguradas no seu amor e na sua misericórdia. Que pela intercessão da Virgem Maria e de nossos santos irmãos, no dia de hoje, possamos perseverar cantando alegremente a alegria de sermos alcançados pela providência divina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, de São José e dos santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.